Eu estava verificando aqui a prece e anteriormente a Shari deve ter falado relativamente ao tio dela, que está no hospital, teve inclusive na UTI, e peço para vibrarmos não só na prece propriamente dita, que Silva fez e com certeza pediu, mas vamos vibrar durante os nossos estudos, porque prece não é tão somente a prece propriamente dita, mas uma vibração, uma solicitação, um pensamento, ele interage fluidicamente e aquele espírito que está passando por aquele período, ele de uma certa forma, sente-se bem. Olá, Lucas da Tijuca. Seja bem-vindo, hein? Vou precisar, como sempre preciso, da sua como das demais forças aqui. Então, meus irmãos, para darmos início aos nossos estudos, peço para consuetudinariamente, costumeiramente, colocar um número de 1 a 288. Vamos aqui ler uma passagem de Torres Pastorino, 76 e 19. Lucas da Tijuca pôs 76 e Fryston 19. E 76 nos diz textualmente. 76, justamente aqui, o meu é o livrinho propriamente dito, eu o tenho de forma virtual, mas acaba que manualmente a coisa é até mais rápida. Mano da Tijuca, não limites o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência, mas confie, porque a vida é eterna e infindável. Não pense também que, depois desta, irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual, comparado com a eternidade. Então, muitas vezes, você chega e vê lá no caixão e vai a um velório e as pessoas próximas ao falecido, felizmente morreu, partiu, ele descansou. Agora vai descansar eternamente, vai para os colos, ou para o colo da espiritualidade, para Deus, etc. tal. Ora, gente, vimos aqui que não tem diferença nenhuma desta para a outra vida. Até porque você tem uma vida só. Deus nos fez simples, ignorante no que refere-se ao saber, mas vamos para a verdadeira vida, que é a pátria espiritual, de onde voltamos, de onde viemos, Para lá voltamos. Então, se aqui fomos uma pessoa ruim, uma pessoa não dadivosa, uma pessoa que maltrata o próximo, rancorosa, de coração doído, pela mesma forma, nesse plano, seremos. Se, ao contrário, formos uma pessoa voltada ao bem, à prática das coisas boas, teremos relativamente esse céu e o inferno que vamos estudar agora mesmo. Então, esse texto veio, de uma certa forma, corroborar com os nossos estudos. Você tem o céu e o inferno, aquilo que efetivamente os seus olhos veem. Se você vê ou percebe alguma coisa ruim ou a pratica, você está onde? No inferno. Pela mesma forma, se vê uma coisa boa, se vê o bem, também no céu assim estará. E vamos ler também a segunda, colocada parece que 19, colocada por 19, colocada por Fryston. Vamos ler a segunda também, E 19, Fryston, e quando eu digo Fryston, eu estou falando para mim mesmo, até a última pessoa que aqui chegou, que é o nosso amigo Will Brasil, Traduzindo, Bom Brasil. Fryston, seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problema recônditos, escondido no âmago da alma. Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado.
Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem a saúde moral. E você tem a saúde moral. E o que é isso, meus irmãos? Boa tarde novamente. O que é isso? Você atinge um patamar evolutivo tal que tem um discernimento das coisas. Então não é justo, não é racional, não é certo você fazer a discriminação. Ora, aquela pessoa não atingiu o seu entendimento. Aquele próximo, aquela pessoa que o procura, não está no padrão evolutivo que você está. Todos nós seremos, por determinação divina, ou se pudermos falar em um tipo de destino, ainda espíritos perfeitos. Seremos não porque queiramos, mas assim porque está nos desígnios de Deus. Ora, se o Décio está nesse exato momento, num entendimento tal, vem determinada pessoa, Ligeirinho, Maximenes, Fernando, Catinha, ou qualquer outro espírito que, digamos, não atingiu o estágio do Fryston, não atingiu o estágio da Sil, nós não podemos tratá-lo de maneira discriminada. Vamos ouvi-lo, vamos abraçá-lo, vamos cumprimentá-lo, vamos, de uma certa forma, perceber o que essa pessoa tem a nos dizer ou tem a nos falar. Lembrando sempre que ela está em um estágio e eu estou no outro. E tanto ela, essa pessoa, como eu, em espírito, ambos somos espíritos, né, vamos atingir ulteriormente, num momento bem posterior, patamares evolutivos de felicidade, de grandeza. Muito bem, meus irmãos, então, como está aí no banner, hoje nós vamos estudar de forma sequencial e sistematizada mais uma obra fundamental de Kardec. E hoje nós vamos estudar o que é o céu e o inferno, né? Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, Livro dos Médios, o que é o céu e o inferno. Então a quarta obra. Além das obras básicas, estudamos o que é o Espiritismo e obras postas, de forma sequencial e sistematizada. Qual que será a próxima obra que estudaremos? A Gênese, depois na sexta-feira. Na quarta já seria obras postas, depois o Livro dos Espíritos, e assim sucessivamente. O céu e o inferno. E por falar em céu e inferno, essa obra está fazendo, ou fez agora em 1º de agosto de 2015, ela fez 150 anos, Sesc Centenário. Ela foi editada por Kardec em 1º de agosto de 1865. E foi uma obra, ou é uma obra extraordinária, porquanto, meus irmãos, como todas o são, mas essa veio no florescer ou na pujança do positivismo, onde o materialismo estava a toda prova, surge uma obra falando relativamente o céu, o inferno e a religiosidade. Porque até então, como era tipificado, como era parametrizado céu e inferno? A teologia até então, e várias doutrinas ainda dessa forma conseguindo, de que você, por viver poucas décadas, 1, 2, 3, no máximo 10 décadas que são 100 anos, aquilo, então em poucas décadas, o erro que você cometeu, você tem que pagar. Se você fez as coisas erradas, cometeu por 20 ou 30 anos, cometeu-se um erro, você, através de um Deus bastante cioso, de um Deus muito perseguidor, ele condena você a penas eternas. Então fez a coisa errada, você vai para o inferno. Por outro lado, se você fez as coisas certas e não errou, você vai para o inferno. Veja que
as leis humanas, as leis atuais, codificadas e sancionadas pelo Poder Legislativo, são, nesse caso, muito mais altaneiras, muito mais assim, verossímeis, né, verdadeiras do que a própria lei divina. Porque eu, na condição de pai, ou eu, na condição de um juiz ou de um legislador, aplico uma pena a determinada pessoa conforme o grau daquele delito, conforme o que ele causou a outrem. Por exemplo, se ele estava dirigindo e por culpa atropelou uma determinada pessoa e aquela pessoa veio a falecer, a morrer, ele terá uma pena de X anos, ou muitas vezes a trabalhar de forma solidária a ajudar determinada comunidade. Por outra, se ele cometeu um crime doloso, o dolo significa você pensar, você saber antecipadamente o que vai fazer, você vai naturalmente pegar uma pena maior. Bom, com isso nós estamos dizendo que a pena é conforme a tipificação do mal cometido. E, no caso da teologia, você fez um erro, você cometeu um erro, você está eternamente condenado a sofrer nas chamas, no enxofre, o sofrimento eterno. Ora, imagina uma mãe que tem 1, 2 ou mais filhos, em ela indo para o céu, e, por consequência, ver os seus filhos trilhar o caminho inverso e indo para o inferno. Que paz tem essa mãe? Qual a tranquilidade pós-morte tem essa mãe? Se ela poderá ser feliz? Ficando no paraíso, ficando no céu e vendo, e percebendo e sentindo aquelas pessoas que tanto ama no inferno, eternamente, sendo queimado por aquelas chamas que queimam, mas não destrói o corpo. Quer dizer, as chamas altamente sofredoras proporcionam um sofrimento irreparável. Então, nesse caso, em 1865, felizmente veio essa doutrina extraordinária, editar essa obra, O Céu e o Inferno, 1º de agosto de 1865, onde, de uma certa forma, tipificou o que é o céu e o que é o inferno. E o que são, meus irmãos e amados? O que é céu e o que é inferno? Se você brigou com o Décio, de uma certa forma, não correspondeu aos seus anseios em termos de expectativa, e, segundo a sua própria visão, ele cometeu uma injustiça com você, fazendo ou falando isso ou aquilo. Você, naquele momento de ojeriza, naquele momento de perturbação, naquele momento de raiva ou ódio, você está no inferno. Pela mesma forma, você brigou com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com aquela pessoa que está no seu lar, e você, em função deste atrito, em função dessa cisma, dessa, vamos dizer, discussão, você sentiu o coração apertado. Você está onde? Está no inferno. Por outro lado, se você veio fazer ou sentir determinada situação e, em função daquela situação, sentir-se um prazer, você está no céu. Ora, com isso, Kardec, em 1865, e com a edição dessa obra, O Céu e o Inferno, ele afirma categoricamente que tanto o céu quanto o inferno são estados conscienciais, são estados relativamente à ação ou resultado de uma ação que você praticou
ou sofreu, que você a corroborou diretamente ou você estava dentro de uma situação ou dentro de um contexto e pela mesma foi atingido. Em outras palavras, se você está alegre, feliz, você está no céu. Se, por outro lado, triste, compungido, coração doído, apertado, estressado, etc., você está indo no inferno. E isso, para a teologia da época, foi um desmonte, porquanto era necessário, sobretudo às pessoas mais incautas, ou seja, as pessoas mais desprovidas de conhecimento, ter esse medo de ir para o inferno e, consequentemente, granjear as benesses e as dádivas do céu, para que, em função desse medo, aumentasse a indulgência, aumentasse as dádivas, aumentasse os recursos financeiros que você doava ao cristianismo, à igreja à época. Foi nesse mesmo período, eu não me recordo aqui, parece-me que foi no ano 500 ou um pouquinho mais, num concílio, criou-se as indulgências, né? Ou um terceiro estado. Esse estado probatório, o céu, o inferno e o... Por gentileza, coloca na área de texto, eu me escrevi, o terceiro estado, onde é de expiação e de você. Céu, inferno, por gentileza, coloca, ajuda-me na área de texto. Céu, inferno, purgatório, lembrei. Criou-se o estado de purgatório. Ou seja, que é até mais racional. Você está purgando, provando até que os seus pecados não foram tão grandes, você vai para esse purgatório e posteriormente, através de uma indulgência, através de uma reparação, você pode, num segundo momento, atingir-se o céu. Então aí veio Kardec. Kardec, em sua obra, O Céu e o Inferno, desmistificou, falando o que era o céu, o que é o inferno, o que é esse purgatório, o que é o limbo, o que aqui efetivamente estamos fazendo, e em função daquilo que nós fizermos aqui, para onde vamos? Para onde vamos? E após a morte propriamente dita, todo espírito passa por um portal, né? Passa por um portal denominado umbral. E André Luiz, no livro Libertação, ele dividiu esses umbrais em 7. Então, nós aqui, muitas vezes, lembrando-nos da doutrina de onde viemos, que foi a doutrina, em sua maioria, católica, né? Porque o catolicismo ele é a doutrina cristã mais velha aqui no Ocidente. Então, a maioria de nós passamos por lá, estivemos lá, quando não, ainda tem pessoas aqui na sala que praticam essa religião, que é uma religião muito boa. No entanto, com os esclarecimentos desta obra, relativamente céu e inferno, que é uma consequência de uma ação sua, as suas bases no que refere ao céu e ao inferno, ela sentiu-se um pouco claudicante, porque céu e inferno, céu significava o florido, as rosas, a beatitude, e o inferno, o fogo, o sofrer, e tudo de forma eterna. Então, ao morrer, que é diferente de desencarnar, a gente ia para um desses dois locais. Muito embora o espírito, nesse estágio, até sentir-se que propriamente morreu, ele permanece num estágio de perturbação. Uns mais, outros menos. Uns por um período maior e outros menor. E quanto mais esse espírito for vinculado à matéria, tanto mais essa perturbação ela prossegue, ela permanece. Então ela é mais permanente
quanto mais vinculado à matéria eu for. Olha, nós estamos aqui nesse exato momento 17 pessoas. Essas 17 pessoas, com certeza, desde mim pessoalmente até o El Brasil, que chegou por último, estamos aqui, na verdade nem foi o El, né? Foi a Manuela. A minha tela não tinha subido. Boa tarde, Rainha Sol, Dulce e Manuela. Então essas pessoas estão aqui com qual objetivo? Estão aqui com o objetivo precípuo de trabalhar o seu ser, de trabalhar o seu espírito, de procurar adquirir algum conhecimento a mais. Mesmo que eu não tenha esse conhecimento, ou não adquira esse conhecimento nesses estudos propriamente ditos, mas se ouço falar nisso, ou naquela outra vertente, alguma coisa que já é do meu conhecimento, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou solidificar, vai tornar menos tempo, vai ser mais forte, vai ser mais substancioso esse conhecimento. E eu costumo dizer, e isso eu vi bastante anos atrás, um palestrante dizer que ele gostava sobretudo do espiritismo, porque a doutrina espírita fala uma coisa hoje, reforça amanhã, repete depois da manhã, e a gente junto, ouvindo, vendo repetir, ouvindo a mesma coisa, solidifica os nossos conhecimentos. Então, nesse momento nós estamos aqui para, quando não aprendermos novos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, junto às obras de Kardec, vamos reforçar aquilo que nós já sabemos. Por isso que é muito importante, cada palestrante, cada pessoa que faz uma reflexão dentro da nossa doutrina, cada pessoa que fala alguma coisa do Evangelho ou de qualquer uma das obras, né, que nos remete ao bem viver, é importante e tem o seu valor. Cada um fala o bem e a gente vai interiorizando e vai solidificando aquilo. Fryston diz que pela Igreja Católica, Apostólica Romana, Jesus sofreu a tentação de Satã. Olha, Satã, Satanás, Satã, o demônio. Para a gente pegar, ipsis liter, pegar como está escrito na Bíblia, que é uma coleção de livros, que tem 66 livros, Bíblia é biblioteca, 66 livros. Existiam esses livros separados, escritos, e a partir de São Jerônimo foram aglutinados, sobretudo o Segundo Testamento, né? Que são as máximas de Jesus também. São Jerônimo colocou tudo em um livro só. Então, são 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. Pois bem, e curiosamente, eu falei aqui, vocês viram que eu fiquei um pouco reticente, 66 também são as mensagens espirituais que Kardec, ao recebê-las na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, pegou, tinha mais de 3.000 mensagens, ele escolheu a dedo 66 mensagens e está na segunda parte do livro, que é objeto de estudo hoje, o céu e o inferno. E todas as comunicações ali são extraordinárias. São extraordinárias porquanto é uma situação pessoal do espírito vivido. E, se vocês não tiveram a oportunidade de lê-las, leia sob o enfoque de estudo, porque vai ser muito útil e prático. Mas voltando lá à ocorrência que o nosso amigo Fryston colocou, lá está tipificado lá que Jesus foi tentado por Satã 40 dias e 40 noites. Ora, Jesus
foi um espírito, ele é um espírito superior, um espírito de luz, um espírito que está no mundo dadivoso. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Abaixo de nós está somente o mundo primitivo. Jesus lá em cima, então foi o espírito mais perfeito que encarnou aqui. Gente, vocês imaginaram um espírito inferior tentando ou atentando, colocá-lo querendo colocá-lo, vamos dizer assim, em saia justa, em sinuca, Jesus sendo o espírito? Quer dizer, ali é uma retórica, são parábolas para contar, são histórias para contar e para que as pessoas da época sedimentassem aquela história, sedimentasse aquelas ocorrências. Chari coloca, a letra dela está apagada, mas interessante que deixa eu fazer uma referência a essa letra. Essa letra, ela usa, como eu uso o vermelho, ela usa essa cor de letra tem quase 10 anos. Com esta obra, Allan Kardec contesta todos os dogmas da Igreja Católica. De imediato, combate a ideia de que céu e inferno seria o fim demonstrado. Que tudo no universo evolui. E evolui. E como dissemos, céu e inferno está dentro de nossas consciências. E hoje, relativamente a esses 66 casos, procuramos, e de forma bastante resumida, vamos falar de 3 casos. Porque Kardec, ele dividiu esses casos em situações de espíritos superiores, espíritos felizes, espíritos medianamente felizes, espíritos sofredores, espírito suicida. Pegou cada uma dessas 66 comunicações, que 66 também são os livros da Bíblia, né? Da biblioteca, que contém esses livros, 66 publicações, todas está inserida, ou como espírito feliz, medianamente feliz, suicida, espírito trevoso, espírito endurecido. Todas as comunicações têm um valor inestimável, sobretudo para aplicarmos em nossas vidas. Sobretudo para aplicarmos em nossas vidas. Por quê? Olha, para certificar de que efetivamente eu não morro, efetivamente a vida não termina, e aquilo que nós falávamos há pouco, a vida não muda após morrermos. Morreu, vai viver uma vida extraordinária. Morreu, parou de sofrer. Muitas vezes você vai e sofre até mais. Por que você sofre até mais? Porque o sofrimento do espírito encarnado é a dor física, é relativamente a dor no corpo. E com relação à dor de um espírito desencarnado, significa a dor moral. Né? Aqui, eu não gosto da Chari, ou eu odeio a Sil, eu de uma certa forma não deixo isso manifestar, e elas duas não ficam sabendo desse ódio e desse rancor, ou dessa mágoa que eu nutro internamente. No plano desencarnado, isso não ocorre. Eu não tenho como esconder, sobretudo de um espírito mais superior, de um espírito mais evoluído do que o meu. Eu não tenho como fazer esse escondimento, esse esconder. Catinha colocou, se não fosse pela evolução, qual o significado da reencarnação? O que, né, Catinha? A gente explicaria, o cidadão, a gente nascer aqui agora, cada um com seu mico, tendo a oportunidade de interagir, você aí em Portugal, nós aqui no Brasil, uns no sul, no norte, eu aqui no centro, tendo essa oportunidade, e aquela pessoa nasceu filho de uma aidética, de um pai vicioso, e ele, com cifras, etc. O que explica essa criança, ou esse ser que nasceu dessa forma, e
a gente tendo essas benesses todas, só reencarnação. E a reencarnação é a oportunidade de repararmos atos que fizemos nesta ou noutra existência. Chari coloca que a reencarnação, ela coloca ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina, em concordância com os princípios do Evangelho. É a lei de ação e reação, né? Cada um segundo as suas obras. Então, se não fosse pela reencarnação, você não explicaria por que aquele que viveu, né, 5, 10 anos, 3 meses, e eu que tive a oportunidade de me reparar após os 40 anos, por que eu vou ser beneficiado e aquela pessoa não? Mas, relativamente a esses espíritos perturbadores, hoje falaremos, de forma bastante resumida, espíritos em condições medianas. Espíritos que, ao morrer, ele não era muito feliz, não foi tão bom aqui na Terra, mas também não foi tão ruim. Joseph Bré. Joseph Bré foi falecido em 1840, evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. Então, 22 anos depois, ele foi evocado lá na seção parisiense de estudo espírita. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenor úteis ao nosso progresso? Veja bem, então as evocações de Kardec, todas as evocações e que foram publicadas, são evocações que é para o bem geral. Ali não pergunta se eu devo fazer esse negócio, se eu devo comprar esse carro, se eu devo casar com fulano ou ciclano, será que isso vai dar ou não certo? Então, esse tipo de evocações que está lá em Deuteronômio, Moisés proibiu, como de uma certa forma a nossa doutrina não recomenda. Se assim for, permanece aquilo que nós estudamos quando da evocação dos livros dos médiuns, sugestão de Emmanuel e André Luiz, não se deve evocar, deixar que os espíritos manifestam espontaneamente. Mas então vocês ouvem e percebem que a evocação, ela é feita sem nenhum personalismo. Permita-me a lê-la novamente, conforme a sua neta a colocou. Caro avô, podeis me dizer como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me pormenores para não só eu, como as nossos familiares e as pessoas que nos cercam, progridam? Freiston coloca uma pergunta muito comum de pessoas que não têm muito conhecimento sobre a reencarnação. Um espírito pode reencarnar em pouco tempo de seu desencarne? Vamos responder, mas vamos... ele pode... Tudo de uma certa forma... vamos responder agora mesmo. Ele pode sim, como pode demorar séculos a fazê-lo. Mas daí o avô respondeu: tudo o que quiser de minha filhinha, minha neta. Eu expio minha desgraça. Como você sabe, eu não fui nem muito bom, nem muito ruim na Terra. E aqui ele fala, ele dá orientação e pede, e todas as respostas que a gente observa, meus irmãos e amados, na doutrina dos Espíritos, a gente observa que a pessoa arrepende-se por não ter portado-se de forma diferente aqui no orbe Terra, ou seja, da reencarnação. Veja que nós já falamos reencarnação e já foi colocado na área de texto umas 4 ou 6 vezes. Reencarnação é, na verdade, uma oportunidade de redimirmos, de repararmos, de colocarmos em prática aquilo que idealizamos, aquilo que planejamos no mundo errático, no mundo dos espíritos. E o que é erraticidade? Erraticidade é a espera de um espírito,
espera da nova próxima encarnação. Quando falaram que o espírito está na erraticidade, ou é um espírito errático, não significa dizer que esse espírito está no erro, mas que ele está aguardando uma próxima reencarnação. E muitas vezes, você planeja para vir novamente com aquele marido que não deu certo, para vir reencarnado junto ou no familiar, com aquele filho seu que foi vamos dizer assim, uma ovelha perdida, junto àquele desafeto, junto àquele crime ou aquela pessoa que você, de uma certa forma, criminalizou na vida. Mas aí ocorre que aquela pessoa, que aquele espírito não está disponível e você não encontra. Ora, mas o meu anjo protetor, os espíritos que me tutelam nesse planejamento reencarnatório, eles deveriam apontar onde estava esse espírito, mas não fazem. Não fazem porque não entra em meu livre-arbítrio. Aí, Freestone, pode ocorrer de eu não achar aquela pessoa aonde eu serei esposo ou filho, ou um parente próximo, e a gente dá sequência naquilo que planejou, pode demorar. Acaso em literaturas de Chico Xavier, e eu não sei precisar qual livro, mas que Drúzio fala relativamente, lembrei-me, foi o primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar, né? Então, num processo reencarnatório lá, demorou-se centenas de anos, porque a pessoa não estava achando aquele espírito qual deveria lá entabular, organizar o que se iam fazer na reencarnação seguinte, né? Aparar as suas arestas. Então pode ser quase que momentaneamente, quase que automático, assim como ocorre na maioria dos animais, como demorar séculos, milhares de anos. Isso tudo pode ocorrer. Como? Pergunta a netinha. Pois não viveste sempre honestamente? Vocês viram que o avô falou, o avô Bré, ele disse que não viveu nem bem nem mal, nem fez totalmente o mal, mas também não praticou só o bem. Aí a netinha, estupefata, disse, mas como, avô? O senhor foi uma pessoa extraordinariamente bem, sempre fez as coisas na nossa maneira de ver, extraordinária, foi uma pessoa muito boa. Ele respondeu, sim, no juízo dos homens, nos nossos juízos, né? Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejais instruir-te, procurarei demonstrar a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis de seu país, respeitando o respeito arbitrário para o mundo. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é extremamente correto, extremamente certo, pode ser não muito aconselhável relativamente às leis divinas. Veja bem, para nos reportarmos ao Evangelho de Jesus, chega aquele hebreu, aquele fariseu, todo de banco, coloca-se no gasofilácio de forma bastante ostentativa e deixa cair 1, 2 dezenas de moedas para, com os seus bens, fazer feliz uma viúva. Tudo bem. Aí uma outra viúva estava lá, tirou de seu alforje, de sua bolsa, já carcomida pela maresia do tempo, a bolsa naturalmente, e ela pegou uma moedinha e deixou cair. Plim! Pois bem, no final do dia, ao recolherem, os discípulos chegaram para Jesus e lhes indagaram: Mestre, qual das duas pessoas, o publicano, aquele cidadão que de forma ostentativa
falando que jejumava, fazia o bem e que quando era possível, e sempre assim o era, ele aos domingos ou aos sábados, né? Porque naquela época o dia que não se trabalhava nos hebreus era o sábado era santificado. Ele dava a sua dádiva. Ou aquela viúva que deixou cair uma moedinha. Jesus, de forma bastante direta, disse-lhes, sem dúvida alguma, foi essa viúva. Porque ela dando a moedinha, ela deu daquilo que fez falta, deu do seu orçamento. Muitas vezes, fulano ou beltrano faz alguma caridade material, e aquela caridade material, por exemplo, não significa uma 10ª parte do que um artista, do que uma pessoa o faz para abater em imposto de renda uma quantia mais expressiva. Pela mesma forma, e segundo a afirmação de Jesus, essa pessoa que está dando esta importância material inferior àquele que dá uma importância, vamos dizer assim, o décuplo, 10 vezes mais, está fazendo mais do que essa que deu mais dinheiro. Então, minha neta, aos vossos olhos, aí na terra, aquele que contribui financeiramente mais, aparentemente está ajudando mais. Mas isso é uma lei material, é uma lei humana. Aqui nem sempre o é. Se eu perguntasse, quem leu, novamente a primeira obra de André Luiz, né? A primeira obra de André Luiz, e André Luiz lá querendo trabalhar e perguntando a Clarencio, e lá já Clarencio não estava, que ele tinha sido médico, tinha uma extraordinária experiência e queria trabalhar. E o que ele foi lá inicialmente? Foi ser faxineiro, foi limpar chão, limpar sangue, catar vísceras, né? Então, para o plano divino, o que nós exercemos aqui é completamente diferente. Aí o avô falando para a neta, olha, na visão das pessoas, aí eu era uma pessoa certinha, eu era uma pessoa, mas sobretudo não o era segundo as leis divinas. Então, meu bom pessoal, aquilo que a gente pensa, e segundo a nossa visão ser uma coisa extraordinária, estar corroborando, estar de uma certa forma nos fortificando, pode não ser o que é efetivamente correto. Por isso que estamos aqui, por isso que estamos estudando. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Não basta respeitar as leis humanas. E onde estão essas leis divinas? Leis divinas são as leis naturais. Segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, está na nossa própria consciência. Não matar, não falar mal, não roubar, não fazer isso ou aquilo que denigre, né, a imagem do próximo. Tudo isso é uma coisa errada e nós somos sabedores. E isso está na consciência de um silvícola que está no processo evolutivo como nós. E você pecou, que significa errar o alvo, é você ir de encontro, ir contra essas leis naturais que estão em nossa consciência, E só seremos infelizes quando dela nos afastarmos. Se não pecarmos, se não formos de encontro a essas leis, pelo contrário, formos ao encontro, formos a favor, aí sim seremos felizes. No momento que formos de encontro, pecamos e, por consequência, seremos infelizes.
seremos infelizes. A minha pobre mãe, será dificílimo resignar-se. Entretanto, será confortado que a seus olhos constitui sensível desgraça. Era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhes tornasse no que devem ser. Tudo estarei. Estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrestre, ajudando-o a suportá-lo. Então, o próprio espírito, vendo que a sua mãezinha o perdeu em idade tenra, ele, medianamente sendo um espírito, viu que a mãe sofrendo e ele lá. Nesse aspecto, a mãe estava onde? No inferno. Nesse momento, o espírito estava solidarizando com a mãe, dando esse conforto moral à mãe, né? Dando esse conforto moral à mãe. Aqui já é a nossa irmã Helene Michel. Kardec pergunta: era doloroso o estado de perturbação? Ela responde: não, eu não sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas não todo ser encarnado neste mundo deve sofrer. Então, na verdade, nesse período de perturbação, e sobretudo esses espíritos medianamente felizes, que não têm a felicidade por completo, eles estão vivendo em um momento que alguns pensam até que estão encarnados. Olha, eu tinha dificuldade lá, eu estou tendo dificuldade aqui, muitas vezes eu não desvinculei-me ainda da matéria, do corpo propriamente dito, e sofro esses reveses que nós sofremos aqui. Por isso que nós devemos aproveitar o processo reencarnatório para colocarmos em prática aquilo que idealizamos e planejamos na erraticidade. Aquilo que idealizamos e planejamos na erraticidade. Certa feita, e aqui eu já falei em estudos anteriores, Chico Xavier, já um pouco idoso, e alguém chegou para ele e disse: Chico, foi uma forma de questionamento, uma forma de pergunta. Você é uma pessoa extraordinária, uma pessoa voltada ao bem, pratica sempre a caridade, né? Nunca vimos falar de alguém ou fazer alguma coisa que denegrisse o seu caráter. Você não sente vontade de voltar para a pátria espiritual, para a pátria nossa, a pátria verdadeira do espírito? Donde ele respondeu: minha filha, não, com aquela voz mansa, né? Eu não penso isso. Eu não penso isso porque em lá chegando, eu vou preparar novamente a minha reencarnação, vou preparar novamente, escolher uma família, escolher uma pessoa, escolher as pessoas às quais vou relacionar. E a fila ela é muito grande. É 4 por 1. Então, se nós somos 7 bilhões e 100 milhões, vamos por 7 bilhões encarnados, há necessariamente uns 28 bilhões de pessoas no orbe, em volta do orbe Terra, procurando o reencarne, trabalhando para o reencarne. Então, filha, vamos continuar do jeito que aqui estamos. Vamos procurar fazer nesta existência aquilo que efetivamente nós propugnamos, nós, de uma certa forma, planejamos. E aí, meus irmãos e amados, é que está a verdadeira salvação, conforme a doutrina o céu e inferno, ou seja, a doutrina espírita. Para aí, irmão X, como? A salvação. Porque
A doutrina teológica ou a doutrina dogmática diz que a salvação é você ir para o inferno. A salvação é você atingir estado onde vai para o céu. E segundo a doutrina dos Espíritos, a doutrina codificada por Allan Kardec, você salvar, o Espírito salvar, é ele colocar a termo aquilo que ele planejou. Ou seja, você nesse processo reencarnatório viveu de tal forma que reparou os seus erros, cresceu e evoluiu. Mas Décio, eu evoluí tão pouco. Não tem problema você evoluir pouco. Um passo que você der, um passo ou centímetros que você for à frente, é grande diante a eternidade. É grande diante da eternidade. Então, um ou dois passos que, de uma certa forma, formos avante, é muito diante da eternidade, porque nós temos a eternidade pela frente. Área de texto. Pois é, meus irmãos, eu lhes pergunto, e sobretudo a Chari, se houve algum questionamento que eu não percebi. Chari coloca: perceber a importância de sermos trabalhadores da vinha do Senhor como grande oportunidade de crescimento. E só através do trabalho, só através da determinação, só através da caridade, e, sobretudo, só através da prática do amor que nós evoluímos. Mas então é muito simples, é muito fácil. Não, não é fácil. É muito difícil. Mas é aquilo que falamos há pouco. Um passo, dois passos que formos adiante já é válido diante do processo evolutivo e diante da eternidade. Todos nós lá um dia chegaremos. Por que postergarmos? Por que adiarmos a decisão? Vamos começar agora, vamos fazer hoje, vamos, porque uma coisa que se fizer diante da eternidade é muito. Passou-se, gente, tem algum questionamento? Se o Chari, se não tiver, temos a eternidade, né, Catinha? Realmente, temos a eternidade. Muito embora nós não devemos cruzar os braços, não, eu não vou fazer isso aqui agora, eu tenho a eternidade, eu vou esperar a outra reencarnação, porque deve ser, e já foi nos dito pela espiritualidade, que é uma coisa extremamente ruim, extremamente desconfortável, extremamente constrangedora, você, vendo aquela pessoa que esteve ao seu lado, como filho, como marido, como pessoa dentro de um processo reencarnatório lá à frente e você bem atrasado. E nós somos sabedores que um vai mais rápido que o outro. A estrada é de um ponto A ao ponto B. Muitas vezes aquele que sai do ponto A para chegar ao ponto B não vai de forma reta, tergiversa, tem curva, passa a estrada, passa lago, não chega tão rápido. E o outro vai direitinho, fazendo o bem, praticando o amor, consequentemente chega mais rápido. Pois é, meus irmãos. Então, não tendo, deixa eu suspender a tela aqui, não tendo algum questionamento, nós damos por encerrado nossos estudos, onde eu não canso de dizer, amo a doutrina espírita e, por consequência, amo cada um de vocês que aqui estão. Isso porque a nossa doutrina, de forma imperativa, de forma direta e objetiva, diz-nos que o plantio, ele não é obrigatório. Mas em você plantando, com certeza você vai colher. Ora, se nós precisamos plantar, vamos escolher a boa semente, regá-la, fertilizar a terra adequadamente, para que, no momento aprazado, no momento apropriado, colhemos bom fruto. Um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Muita paz. É com você, Sil.